Bom, continuando, vamos falar agora das condições de venda, né? Uma vez o crédito analisado para aquele determinado cliente é aprovado e agora é definido o que? Vai ser definido o volume de compra que ele vai poder fazer e sob quais condições, né? A forma que ele vai pagar, se ele vai pagar antecipadamente ou não. Por exemplo, se o cara tem o crédito ruim, você vai. Na verdade, a gente fala que foi aprovado, mas não foi aprovado o crédito, foi aprovada a condição de pagamento. Ou seja, ele vai ter que pagar à vista porque ele não tem crédito com a empresa. As situações que ele pode pagar em cheque, pode pagar em cartão de crédito, pode pagar com boleto bancário, com determinado prazo. O prazo também é uma situação que você vai definir nesse momento. Ou seja, se você vai dar 30 dias, 40, 50, 60 dias para ele pagar. Se ele vai ter desconto, qual vai ser o volume de desconto que ele vai ter, o percentual, a alíquota de desconto que ele vai ter para pagamento à vista, né? Tudo isso é definido nessa segunda fase, que é a condição de venda, né? Uma vez isso implantado no sistema de vendas do ERP da empresa, que pode ser um Oracle, um SAP qualquer, o, o cliente é, fica habilitado a realizar as compras, né, dos bens da empresa. E aí a área comercial é informada, né? Aí a galera do crédito, a pessoa da área de crédito sai de cena e entra a área comercial. Bom, aí o que você tem? Existem empresas que a área de crédito e cobrança é uma só, outras a área de crédito é um grupo separado da área de cobrança. A área de cobrança ela começa a trabalhar numa empresa mais organizada dias antes, né? Na verdade, no momento que a mercadoria sai, né, da fábrica, né, no caso de bens físicos, né, a logística já começa a interação com a área de cobrança, informando a área de cobrança, né, a situação da mercadoria. Se a mercadoria já foi entregue, não. Quando a mercadoria é entregue, a área de cobrança é informada. Nesse momento, a área de cobrança vai garantir que o boleto chegou no cliente. Hoje em dia é tudo mais eletrônico, então fica mais simples. É feito, né, um aviso de vencimento do boleto. Depois, em caso de inadimplência, o cliente é contactado por essa área de cobrança. Numa situação mais extrema em que o cliente apresente uma necessidade de, sei lá, postergação do prazo ou parcelamento por algum motivo de força maior, é a área de cobrança que vai fazer isso. Na pior das hipóteses, né, é feita realmente a negativação do cliente, o protesto, né? O protesto em cartório de títulos e protesto e aí já vai para a área jurídica da empresa, né, onde vai ser feito primeiro pela própria área jurídica uma cobrança extrajudicial e depois é feito um acionamento da justiça. Ok? Então esses são os três passos da política de crédito. Começa com análise de crédito, condição de venda e política de cobrança. Sobre os prazos que são concedidos, né, e as questões de antecipação, né, do contas a receber, o que a gente tem para dizer é o seguinte: sobre o prazo de crédito, né, ele vai depender como é que o prazo do crédito ele é considerado, né, na análise de crédito. São três grandes pontos que são observados: a probabilidade de inadimplência, né, de default do cliente, ou seja, clientes com alta probabilidade vão ter prazos mais curtos, o valor total das contas individualmente falando, né, valores altos você vai colocar prazos mais curtos, valores mais baixos você coloca prazos mais longos por uma questão de relacionamento comercial. E a questão muito importante que muitas empresas não prestam, não dão a devida atenção a esse ponto,
que é a perecibilidade dos produtos que são vendidos. Porque na verdade o que você tem é o seguinte: você concede o crédito e coloca como uma garantia, entre aspas, a possibilidade de você reaver o bem, reaver o produto, no caso de inadimplência. Então, por isso é importante você avaliar a perecibilidade, né, o que a gente chama de shelf life do produto. O shelf life do produto, obviamente, não faz sentido você aceitar uma devolução por questões de inadimplência de um produto que tem a sua validade vencida, né, o shelf life já expirado. Você não vai ter utilidade para você, né? Esse produto não vai ter nenhuma utilidade, você não vai conseguir revendê-lo, né? Então, nessa situação é importante você ver o shelf life desses produtos, né? Que a gente chama aí de perecibilidade. Então, esses 3 pontos são importantes para você estabelecer dentro da política de crédito os prazos de crédito, tá? Então, você tem basicamente uma política ótima de crédito, né? Isso aqui é uma visão teórica, né? Uma visão teórica. Num gráfico de custo por crédito, volume de crédito concedido, né? À medida que você aumenta o volume de crédito concedido, o custo de carregamento, né? Que é o quanto maior o prazo, né? Maior a perda de valor, né? Trazida a valor presente. Então, é o que a gente chama de custo de carregamento do crédito concedido, ele vai aumentando, né, esse custo. Em contrapartida, quanto menos crédito você dá, maior o custo de oportunidade que você está abrindo mão de vender mais, né? Então, quando você aumenta o volume de crédito, o seu custo de oportunidade que você está deixando de vender vai diminuindo, porque você passa a vender mais. Então, o cruzamento dessas duas linhas te daria aí um volume de crédito ótimo em que seria o menor custo possível, né? Que, dado que o custo total seria a soma dos dois custos, né, que a gente visualiza nessa situação, que são custo de oportunidade e custo de carregamento, né? Um aumenta, outro diminui até que você chega numa posição ótima, que é um ponto de mínimo de custo total, que vai ser o que a gente chama de volume de crédito otimizado ou ótimo. Bom, sobre o aging do contas a receber, é você separar o contas a receber, isso aí toda empresa faz, tá? Para você fazer um gerenciamento. Você faz um aging com a data, né? Você pega a data dos boletos e, obviamente, as atrasadas vão ocupar um percentual, inevitavelmente, né? E as que são para frente, né? Na verdade, que seria de um dia para frente, né? Você tem uma segregação aqui, né? Boletos vencendo em até 30 dias, boletos vencendo entre 31 e 60, 61 e 90, 91 e 120 e acima de 120 dias. As atrasadas também a gente faz a mesma coisa, tá? Para trás a gente fala, ó, vencidos até 30 dias, vencidos até 60, vencidos até 90, né? E aquelas vencidas no maior prazo é que vão ser baixadas, né, por política da empresa contra o resultado, ou seja, são os chamados write-offs do contas a receber, né, que são as baixas de créditos irrecuperáveis, né. Normalmente você pega um percentual desse contas a receber e estabelece como provisão, né, de créditos de liquidação duvidosa. Isso aí a gente vai estudar lá na contabilidade financeira. A factoring, o que é a factoring? É você buscar essas agências de fomento, né, de crédito, essas factorings, você buscar pela antecipação. Você não precisa fazer isso, não é todo mundo que faz, mas precisando do dinheiro, dado que você tem já todos os ativos comprometidos, o seu nível de endividamento já está no máximo, você vai botar esses créditos, né, esses contas a receber, né, para monetizá-los, né? E você faz isso mediante antecipação desse contas a receber junto às factories. E o ato de antecipar é o que a gente chama de factoring também, né? Aqui no Brasil o pessoal não usa muito esse termo, porque bota como factoring a agência de fomento, né? A empresa de fomento. Antecipação do saldo da AR junto à instituição financeira mediante aplicação de taxa de desconto. Ok? Então vamos segurar o vídeo aqui.
Continuamos no próximo.